Olá, olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez. O meu nome é Kátia Caldas e hoje vamos falar sobre upcycling. Eu sei que existe uma grande curiosidade sobre este conceito. Nas últimas semanas tenho publicado nas redes sociais, já sabem, o Dedal Mágico no Facebook e no Instagram. Tenho publicado então muitas fotografias destas peças que vocês podem ver aqui em cima da minha mesa de trabalho e aqui também no manequim. O que significa então o upcycling? Existe diferença entre o upcycling e o recycling, ou seja, o reciclar. Reciclar no conceito em si significa voltar a utilizar as peças depois de elas terem sido transformadas por um processo químico. Aqui no reciclar não utilizamos, portanto não estamos a fazer processos químicos para obter um novo produto de um produto anterior. O que estamos é a utilizar peças antigas, sem uso, com uso, portanto peças que já não se utilizavam no dia-a-dia, que já não eram atuais, transformando-as, e isto sem limitações de recursos, em peças novas e com utilidade. Portanto, o upcycling significa traduzir as nossas peças, sejam antigas, sejam atuais, mas sem grande sentido de moda, portanto, alterá-las adicionando valor. O upcycling é isto, é transformar peças adicionando-lhes valor. Não existe limitação então de materiais, como vocês podem ver temos aqui vários exemplos. Isto era uma calça que se traduziu num avental com uma técnica de apliques, com uns folhos e com um cinto. É forrado, portanto temos aqui um pequeno exemplo. Temos outro exemplo aqui de umas calças que passaram a ser uns calções com o aplique de uma renda, por exemplo. E temos aqui um acessório muito curioso. Eu gostei muito da confecção dessa bolsa, embora confesse que eu gostaria da base mais pequena, portanto agora ao fazer a próxima para o vídeo vou deixar então aqui as medidas um bocadinho mais pequenas, porque eu gostaria de uma bolsa mais compacta, mais pequenina, porque ao ser uma bolsa grande a gente mete tudo e mais alguma coisa lá para dentro. Portanto, temos aqui um outro exemplo e é muito curioso que esta bolsa eu consegui a sua realização com a técnica com a técnica piecing de patchwork. Portanto, eu cortei determinadas peças de ganga, portanto, determinadas calças que tinha cá por casa. Esta não é propriamente uma ganga, mas o material enquadrava bem aqui, então, no nosso contexto, e acabei por criar, então, uma bolsa. Vocês vejam que ela tem forro, portanto, tem todas as comodidades, e aproveitei também aqui, por exemplo, os puxadores de outras bolsas que eventualmente estariam já danificadas e foram para o lixo. Portanto, temos então aqui 3 exemplos. À parte desse, temos então aqui este outro, que é nada mais nada menos do que aquilo que chamamos aqui como uma rinhonera, que é uma bolsinha de cintura, onde podemos fazer a colocação já seja das tesourinhas, já seja das réguas. Por exemplo, no nosso caso, ao ser costureiras e modistas, dá imenso jeito. Tem um outro bolsinho aqui. Portanto, para que vocês vejam que o upcycling não tem efetivamente limitações de materiais, portanto, como vocês podem ver, e tem o outro bolsinho aqui. E fizemos a colocação então aqui de taxas decorativas em metal. Isto poderia ser utilizado, tal como fiz eu, portanto, com o perfurador de cintos e com a aplicação de taxas para cintos. O que é que vamos utilizar? Que materiais podemos utilizar? Portanto, depois isto é questão imaginativa. Podemos utilizar, e ainda não tenho aqui as peças finalizadas, portanto, spray têxtil, tintas têxteis, não sei se recordam, mas já aqui, pelo menos há um ano, fiz também um casaco Levi's de ganga com uma pintura na parte traseira, que vou trazer mais uma vez também o conteúdo aqui para o canal. Portanto, vocês podem utilizar este tipo de materiais, rendas, restos de tecidos que tenham por casa, e podem utilizar todas as técnicas e mais alguma, como por exemplo o patchwork, como por exemplo a pintura têxtil, como por exemplo o bordado, como é aqui o nosso caso de bordadinho das miçangas, e podem fazer depois outro tipo de técnicas, como por exemplo os apliques ou a colocação, seja de botões, de taxas, de todos os materiais e mais algum.
Este pequeno resumo serviu para vos dar então a introdução do nosso primeiro vídeo. Vamos fazer vídeos por separado de cada peça que vamos criando aqui para que vocês possam ver efetivamente como criamos as nossas. Não queremos que façam réplicas, senão que se inspirem para fazer novas peças com novos critérios e novas ideias. Agora o nosso exemplo aqui neste vídeo de upcycling vai ser nada mais nada menos do que um pijama. Isto é um pijama infantil, originalmente estava fechado nesta zona e apenas com um punhadinho de botões, um bocadinho de malha entre a tela e a máquina de cozer, permitiu-nos então fazer a abertura desta peça. É uma melhoria, dado que não queriam então que o pijamita estivesse fechado, portanto vai-nos permitir agora com o caseamento e com os botões que durante a noite, quando tenhamos que fazer a troca da fralda, portanto seja fácil então abrir então aqui a nossa peça só pela parte inferior. Eu já fiz a colocação da malha neste extremo e no outro, como vocês podem ver, portanto aqui a intervenção foi fácil, foi apenas fazer a abertura, cortar a malha no sentido do viés e vocês veem a malha aqui com uma estrutura já mais rígida porque está entretelada. Obviamente, para fazer o caseamento resulta muito mais fácil trabalhar com material estável, por isso é que ela está entretelada, mas depois com as lavagens e tudo mais vai acabar por se adaptar ao movimento pretendido e ao movimento que tem por característico já a malha. Agora aquilo que nós vamos fazer neste contorno e portanto neste caso de upcycling é só mesmo um exemplo para que vocês possam ver que podemos fazer intervenções em todo o tipo de peças com todo o tipo de objetivos. Neste caso fizemos uma melhora, portanto um upgrade, um upcycling, fizemos aqui então uma intervenção no sentido de melhorar este ponto. Portanto, o ponto aqui negativo era não poder abrir por a parte inferior a peça para fazer a troca da fralda. Se é um pijama, portanto, sobretudo pela noite, é quando traz aqui mais transtorno. Agora aquilo que eu vou fazer será passar então aqui uma finalização overlock em todo o contorno. Ainda tenho que fazer a correção dos excessos, como vocês sabem, portanto, se passar na overlock ela corta, mas eu vou fazer na máquina manual com o meu ponto overlock, portanto vou finalizar isto desta forma e vou fazer o caseamento. Agora com um bocadinho de originalidade, e aqui é que intervém, portanto vejam que o padrão do nosso macacão tem aqui um desenho, portanto ele é do Mickey, é de uma marca registada, e vejam que vocês, ele tem aqui um estampado original entre o branco e o vermelho, com o contraste do azul, portanto fica muito bem. Que mais que podemos fazer então aqui? Que, por exemplo, colocar botões vermelhos e o caseamento em linha branca. Se for um caseamento pequenino, não vai causar aqui grandes transtornos e até vai ficar engraçado. Portanto, aquilo que nós temos que ter em conta neste tipo de peças, vejam que assim, à primeira vista, já dá um arzinho de graça e até parece que esta peça foi evidentemente confeccionada desta forma, não foi, estou eu a fazer a alteração, mas vejam como dá, por exemplo, aqui já um ar da sua graça, fica engraçado e ao mesmo tempo parece que esta peça foi criada desta forma e foi desenhada com este contraste de cores, porque vamos de encontro àquilo que é efetivamente a nossa peça, portanto não cria aqui um choque estrutural, digamos assim, na nossa peça. Vamos então fazer a finalização desta peça, é o nosso exemplo de hoje neste vídeo. O passo a passo realmente não há necessidade de mostrar porque eu já expliquei como funciona. Se têm dificuldade em cortes ao viés, vejam na descrição do vídeo que vai aparecer o link do vídeo onde eu explico como fazer então isto. E vou-vos mostrar então, portanto, agora o processo resumido, sem grandes explicações, para que vocês vejam apenas o exemplo daquilo que se pode fazer numa intervenção numa peça.